Então, eu quero dizer que nós convidamos a doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mulherista africana, Lilian Katchaki, povo Baulá, atual Guiné-Bissau. Ela navega pelos mares da restauração da espiritualidade africana, soberania e segurança alimentar, perspectivas contracoloniais e saberes da terra. O tema da sua conferência será Mulherismo Africana como um dos caminhos para o centramento e restauração do povo africano, continente e diáspora. Então, queria levar à nossa tribuna Lilian Katchaki. Manakataki Kodibande. Registrando a presença do sociólogo Leandro Nunes, que está entre nós, prestigiando o nosso trabalho. Manakataki Kodibande. Essa música. Seus olhos. Bom dia a todas e todos. Eu era para falar antes do meu mais velho, mas eu falei, não posso fazer isso, que ele chegou antes de mim nessa dimensão física, que ele falasse primeiro de mim. Aí, só que eu estava falando através desse princípio de senioridade africano, né? Mas aí para e pensa a fala dele, que um mais velho acocarado, que é um provérbio, enxerga mais longe que uma criança de pé. Então, que a minha fala podia só ser sustentada por ele, para eu não ter que fazer o caminho de retorno com vocês para o continente africano. Então, eu agradeço a fala dele, que ele já vos trouxe para cá, e poder fazer vocês de volta de novo, sentido Sankofa, para podermos nos enxergar e nos conversar melhor aqui. Então, eu agradeço muito, meu mais velho. Agradeço também a esse homem aqui, que me ligou e falou: Manakatchaki, tem um convite para você. Eu disse: eita, vamos embora, isso é convocatória. Quando o mais velho chama, a gente tem que estar. Aí ele falou dessa primeira jornada. E agradecer por esse espaço aqui e de poderem estar trazendo essa discussão para cá. E eu sou muito grata. Queria que tivesse muitos pretos, que eu vou chamar aqui africanos diaspóricos, que ao decorrer da minha fala eu vou poder explicar melhor, mas eu explicar, me apresentando antes. Eu sou quarta filha do meu pai e primeira e única da minha mãe, que já fez passagem. Eu sou do povo Baúla, como me apresentaram. A gente está hoje na atual Guiné-Bissau, atual Senegal, atual Gâmbia, assim na África do Oeste. Eu estou falando atual por quê? Porque eu não quero me localizar na nação forjada pelo colonialismo. Eu não vou bater mão no peito, eu sou guineense. O que é Guiné-Bissau? Como surgiu Guiné-Bissau? Como surgiu o Brasil? Então, para a gente falar do colonialismo, a gente precisa desnacionalizar esses territórios que foram partilhados na Conferência de Berlim, porque foi fatiado como vaca no açougue. Então, eu vou rejeitar essa nação forjada e aplaudir o Império do Mali, que foi destruído para surgir esses atuais países africanos, que hoje a gente tem que falar, são 55 países, como ele trouxe, mas a gente precisa reforçar que são impérios. Esses países estão ali só pelo nome. A gente não se coloca como nação Guiné, nação Senegal. Quando eu transito pela África do Oeste, eu me sinto integrante de todo aquele espaço. Apesar de ter sido cortejada, mas é o meu lar ali, andando por ali. Eu sou do povo Baúla, a gente se reconhece através da nossa própria língua, das nossas próprias ritos espirituais e os demais. Então, eu queria me localizar com vocês aqui. A nossa responsabilidade é com as hortaliças, verduras e legumes. Cada povo tem a sua especificidade, que hoje a academia chama de sociobiodiversidade, onde cada povo tem o seu cultivo e sua cultura. Então, eu sou mulher desse povo e eu vou falar nesse lugar dessa mulher e trazer o mulherismo africano.
Eu não sabia que plateia era assim. Pensei que era uma roda. Eu falei que ia ser um jumbai. Então, não trouxe slide. Jumbai, para a gente, é um momento debaixo da árvore. Se fosse uma mamumeira, melhor ainda. Uma fumeira, como se chama por aqui no Brasil. Árvore majestosa. Aí todo mundo sentava e a conversa ia rolando. Não é espaço para tristeza, não é espaço para briga, é espaço de conversa leve, de verdade, de diversão e de tudo mais. Então, eu estou tentando trazer o Jumbai, estando aqui em cima, e vocês ali. Eu espero que consigo chegar para vocês. E dizer também, de novo, eu gosto de falar com os provérbios, né, que são as pegadas ancestrais que a gente tem até hoje, que os mais velhas, são os potes de remédio. E assim, poder começar a minha fala agora, diretamente falar do mulherismo, com o maior sentimento de uma mãe que está amamentando. É um provérbio também. Então, é na profundidade dos saberes africanos que eu vou trazer essa troca com vocês. Bom, aí, quando o Lepê me convidou, ele falou, já ouvimos falar muito de feminismo, e poucas pessoas, ou pouco se sabe sobre o mulherismo africana. Eu disse, eu gosto. Pode me chamar que quando é mulherismo africana, eu estou ali. Então, por que mulherismo africana não chega tanto nas academias, nos debates, nas rodas, no mundo afora, como feminismos? Mulherismo africana é da década de 80, não é recente. Por que esse debate não está inserido como feminismo é levado para todos os ambientes? Por que disso? Porque com essa necessidade, porque assim, como a gente vai ter a raiz da coisa, como o feminismo surgiu, aonde surgiu e quais necessidades do local onde surgiu o feminismo. Então, aquele lugar, como é que a mulher africana se encontrava? Eu vou falar africana, toda mulher lida negra ou preta em qualquer canto do mundo. Então, eu vou estar trazendo esse debate de força, porque se você for para o sul ou qualquer lugar, as pessoas descendentes da Europa, ainda que carregam esse histórico que não é colocado, ou eles não carregam consigo, de sequestro, de estupro, de todas as mazelas causadas ao colonialismo, as pessoas batem mão no peito, eu sou alemã, eu sou descendente de italiano, com todo orgulho. Mas ele falou aqui, ninguém fala que eu sou descendente de um africano, ou que eu sou uma africana. Por que esse lugar de anti-africanismo é tão perverso aqui no Ocidente? Por que ninguém quer ser localizado nesse lugar? Aí eu saio da atual Guiné-Bissau, chego aqui no Brasil, eu vou ser colocada no lugar de negra. Eu vou deixar de ser a mulher baúla, eu vou deixar de ser Lília, eu vou deixar de ser tudo que eu sou, que eu fui formada, para ser mulher negra. Essa racialização dos corpos aqui no Ocidente que vai trazer esse lugar de perda de força dessa pessoa africana. Então, pedir licença para vocês, que se leem negros e negras, de chamá-las de africanos e africanas em diáspora, que assim a gente possa se encontrar mais próximo do outro. Eu sou africana, nasci no continente, e vocês nasceram na diáspora. Porque, e tem um provérbio de novo, que fala, por mais que dure no oceano ou na água, jamais o pau vira crocodilo ou vira jacaré. Então, não é o tempo do sequestro físico, espiritual, que foi o tráfico do navio negreiro, que vai fazer com que vocês deixem de ser africanos ou africanos. Porque esse pau jamais vai virar jacaré, por mais que dure dentro dessa água. E não é por acaso que você, nos territórios quilombolas aqui, eu me reencontro nos terreiros, e não é por acaso, eu me reencontro neles, eu me reencontro em qualquer pessoa africana aqui na diáspora. Porque jamais viraram jacaré, ainda que estejam num ambiente hostil de sequestro ao céu aberto, de lidar com a branquitude dia e noite, que a gente já não tem, né? Porque não foi a colônia portuguesa, a gente não está lidando com o racismo. Eu não estou no continente africano sendo subhumanizada. Aí, ao chegar aqui, eu vou me deparar com esse lugar do africano e tentar entender o porquê que africano é localizado nesse lugar. E eu sabendo que eu não faço parte daquele lugar.
E até tive muitos debates com uns irmãos daqui que falam, mas por que no continente ainda vocês recebem brancos? A xenofilia africana, ela é além de qualquer danos que o Ocidente fez no continente. A xenofilia, para quem não ouviu a palavra, é oposto à xenofobia. É o dom de receber o estranho, de receber o diferente. Até hoje, até amanhã, ainda sofrendo os danos do Ocidente, o continente está ali, como uma avó, que abraça e recebe todas as vidas, independentemente de onde essa vida se originou. E a casa da avó é assim, né? Então, voltando ao mulherismo africano, por que ela não foi, por que ela não chega? O mulherismo africano, ela centra na família, ela centra na raça. Então, o mulherismo africano, ela vai ter suporte e aliança com os homens, porque não basta a mulher africana se emancipar, que eu acho que essa palavra já não é suficiente para a mulher africana, porque ela sempre foi emancipada. Eu cresci, vi minhas avós indo para a horta, trabalhar, trazer a comida, vender, e isso é emancipação para mim. Ver isso, presenciar isso, a mulher africana sempre trabalhou. A mulher africana sempre liderou. A mulher africana sempre participou na tomada de direitos. O colonialismo vai entrar com muitos atravessamentos, mas não destituiu ao todo a mulher africana. A pessoa mais respeitada para o povo africano é a mãe. Então, seja lá... Até aqui na diáspora se vê. Pode ver se está na periferia. O cara pode ser o chefe de tráfico, como ele vai curvar pela mãe dele. Por que essa força maternal ainda existe, seja lá onde o povo preto estiver? Então, o mulherismo africano vai centrar na família, nessa mulher que é o eixo da organização da sua comunidade. Ela jamais vai dar um passo sequer e deixar sua comunidade para trás. Aí tem um outro provérbio que fala que o macaco não pula e deixa sua cauda. Então, o mulherismo africano vai levar sua comunidade consigo. E nisso, ela vai se apoiar em 18 pilares que são os princípios dos valores africanos. E como a fala é pouco aqui, eu vou estar correndo para tentar trazer esses 18 princípios para vocês de forma bem rápida, para a gente se centrar. O mulherismo africano bebe da afrocentricidade. A gente pode dizer assim que é a ação da afrocentricidade em prática, é a afrocentricidade sendo praticada. Agora, um ponto muito central que o mulherismo africano é para mulheres africanas, mulheres da ascendência africana. E não está contra, não está excluindo, ela só está trazendo a favor o povo preto para se recentrarem. Porque o que acontece? O deslocamento, houve esse sequestro, apesar de ainda a gente ter força aqui na diáspora, mas teve o deslocamento psíquico, tem deslocamento espiritual e tem deslocamento cultural. Não é por acaso que muitas pessoas africanas aqui não se encontram no seu estado de equilíbrio. Quando eu falo estado de equilíbrio, uma pessoa africana, ela vai carecer da sua espiritualidade, seja lá onde ela estiver. Por mais que frequente outras religiões, mas vai ter aquela lacuna. Porque o fato de eu ser mulher baúla, eu tenho minhas obrigações com a minha espiritualidade. A gente não chama de religião, porque é o cotidiano da gente, é o dia a dia, meu lidar com a terra, de saudar os que já se foram, saudar a natureza que me envolta, a vida animal que me envolta. Então, na ausência disso, muitas pessoas falam da solidão, da solidão. Há muita solidão espiritual. Há muita solidão e carência, porque tem essa lacuna que é a espiritualidade. Senão, só anda a carcaça. Mas, assim, centrando nos princípios, que o primeiro princípio de mulherismo africano, nada mais, nada menos que autonomiação. Quando ele fala que o sobrenome dele não tem nada a ver com ele, Kachaki, que vocês ouviram aqui, eu recuperei Kachaki, porque o Portugal foi um colonizador tão ruim, tão nojento, que ele até mexeu no nome da pessoa. O pai assim, meu bisa, se for considerar assim, ele se chama Sukuma Kachaki, só que portugueses lhe nomearam com Caetano Mendonça. Então, o que acontece? Na atual Guiné, como muitos países do continente,
tem a questão do nome da comunidade, que é com povos originários aqui também, e o nome do documento. Ou fala nome de batismo, só que a gente fala nome de documento, porque esse nome passa a ser chamado apenas nas escolas. E em casa, na comunidade, é o nome de casa, que é o nome local do povo. Então, eu fiquei... Eu e meu pai, assim... Só que não vai dar para trazer esse lado aqui, porque paternidade preta precisa ser aplaudida. Eu aplaudo meu pai, porque ele... da minha formação, eu não sei nem o que seria de mim sem ele. E... falei para minha mãe, já fez passagem, tem 11 anos. Eu falei para meu pai, papai, vamos resgatar o nosso nome. Ele, pois é, né? A gente fica chamando aqui em casa, assim, vamos botar no documento, vamos, em vez de falar Lília Mendonça, eu quero que as pessoas me chamem Lília Nkachak. É a autonomeação, porque quem te nomeia te define. Se você não tem poder para se nomear, te definem. O nome carrega uma força. Já estou controlando. Então, o mulherismo, com a necessidade desse deslocamento do nome, a força que o nome tem, o mulherismo africano vai trazer esses dois primeiros princípios, autonomeação e autodefinição. De todas as pessoas africanas, tanto no continente quanto na diáspora, que busquem nome, que identifiquem com elas. Então, que as pessoas resgatem a força que o nome tem. Então, autonomear e autodefinir, primeiros princípios. E terceiro, é a centralidade na família, que é o lugar que o racismo tem ocupado muito, destruir a família preta. Sabemos que tanto homem africano quanto mulher africana na diáspora foram atravessados pelas mazelas do colonialismo, do corpo da mulher preta sendo destruída na frente da sua contraparte e do homem vice-versa. Ambos os lados sofreram os danos severos. Mas como é que esse problema pode ser resolvido? Tem outro provérbio que fala: se os dois ratos estão brigando, não vão chamar o gato para resolver esse problema. Então, se as pessoas pretas estão em conflito, que se reúnam juntos e conversem. Não precisem buscar modelos de ferramentas ocidentais para resolverem seus problemas. Não vai dar certo. E não é por acaso que o feminismo não está dando conta de solucionar os problemas das pessoas pretas, porque larga uma para trás. Então, a gente não pode deixar nenhum para trás, porque precisamos não permitir aquele gato para resolver o problema que está entre rato e rato. Então, isso é a centralidade na família, que é a força da continuidade e restauração do povo preto. Tem a genuína irmandade no feminino, que se perde muito. Quando fala genuína irmandade no feminino, é a aliança entre as mulheres se tratarem como irmãs, e irmãs que se punem, porque não é porque eu sou mulher que se eu estiver errada você não vai me corrigir. Tem que se corrigir, porque é a iniciação que as mulheres se fazem para que a geração nova consiga ir para frente. Tem a fortaleza, tem a unidade, tem a autenticidade, como um dos princípios, tem a flexibilidade dos papéis. Flexibilidade dos papéis, onde muitas vezes a mulher africana é colocada como submissa. Só que somos flexíveis nos papéis. Eu, como mulher africana, eu sei aonde que eu me ocupo, minhas responsabilidades, e o homem africano também, onde a gente vai se encontrar. E eu estou reforçando, falando mulher africana, homem africano, todas as pessoas lidas como negras e negros pelo mundo ocidental. Tem a colaboração com os homens na luta de emancipação, tem a compatibilidade com os homens. E quando eu falo homens e mulheres, quero falar também que todas as pessoas que se encontram nesses dois gêneros que o Ocidente fala, que trabalhar gênero é uma coisa muito ocidental, que a gente se distancia, nossas línguas não têm gênero. Então, ocupar o português aqui, para mim, é um exercício complicado. Tem o respeito, tem o reconhecimento pelo outro, tem a espiritualidade, tem respeito aos mais velhos, que já é o 14º princípio, tem a adaptabilidade, que aconteceu muito aqui na diáspora, o povo africano se adaptar a esse ambiente aqui para poder estar no quilombo dos Palmares e poder se encontrar a força ali e se apoiarem um no outro. Tem a ambição, que é um dos princípios que as pessoas um pouco se balançam, mas é a ambição de ver o povo africano restaurado. Então, ambicionar esse lugar que o povo africano precisa se restaurar, se recentrar e fazer esse processo de novo, de volta para casa. Tem a nutrição, que não é só na alimentação, porque a gente viu o quão o nutricídio ataca o povo preto. Como é que as pessoas que trabalharam a terra, que têm relação íntima com a terra e com a alimentação, vai se encontrar num lugar de insegurança alimentar?
a falta da terra de novo, se não tiver a terra ali. Então, como é o povo encarcerado que não vai ter contato com a terra, que não vai cultivar o que vai comer, vai acabar se encontrando numa insegurança alimentar. Então, a nutrição também, do cuidado com a cabeça da gente, do corpo da gente, do estômago da gente, para com a comunidade preta, e a maternidade e sustento dos filhos, que é o último princípio. É muita coisa para falar de mulherismo africana, que não dá para falar tudo aqui hoje, mas eu estou disponível, caso as pessoas queiram. Está me dando corda aqui para continuar, então vamos embora. Eu queria ler aqui um trecho bem bonito que eu escrevi sobre a mulher, no mulherismo africano. A mulher africana é reverenciada enquanto mãe. E aqui no Ocidente a gente vê essa problemática sobre a maternidade. Não posso ser obrigada a ser mãe, e muitas coisas. Só que a maternidade, para a gente, não se resume apenas no gerar biologicamente ou a mulher ser morada ancestral. O fato da mulher não chegar a ser a morada ancestral, de carregar uma pessoa de volta para esse lado físico, não lhe impede de exercer a maternidade, mas é aquela força que as mulheres se unem em coletivo para participar na nutrição, que eu falo, na gestão dos pequenos da comunidade. Então, essa é a reverência que a gente tem perante a figura feminina. E a gente fala da reverência materna, e a gente fala de 2 peitos. Fala, poxa, toda mulher tem 2 seios. Mas não é no sentido do seio figurativo, mas é aquela mulher que é capaz de tanto nutrir o filho que não nasceu dela, quanto o que ela nunca viu e o que veio dela. Aquela imparcialidade no cuidado com todos. Então, a gente fala... porque traduzir é tão complicado. Perde a força. Mas é... Parida? Como é que a mulher que acabou de dar luz se chama aqui? Parida. Pronto, a parida de 2 seios. Essa é a mulher que a gente fala. Hoje em dia não se faz mais parida de 2 seios. Mas é por conta disso. Da mulher que fala, não, essa não é... deixa eu pegar a minha. Aquela não é minha, pode ficar. Como é que uma mulher, uma mãe que é a geradora do mundo, é o primeiro corpo onde se alimenta um ser humano, consegue abrir mão da outra criança e preferir dela? Então, a gente tem aquele preparo dentro de casa que é do cruzamento maternal, de eu ir ser criada na casa de uma outra figura materna e minha mãe criar outra, por conta da imparcialidade daquela pessoa poder ser imparcial na formação dos mais novos, que é uma obrigação e uma responsabilidade muito grande. Hoje você vê aqui no Ocidente, mas você nem é minha mãe. Aí, como é que pode? E você vê também pessoas destratando as mães. Eu fico assim. São coisas absurdas para mim, assim como o distrato do pai também. Então, estar no Ocidente é ficar todo o tempo assim. É sério, isso é verdade. Então, ela é portadora da vida, condutora para regeneração espiritual e ancestral. Então, tem o povo bijagós, que é das ilhas. A atual Guiné-Bissau tem 86 ilhas, na qual só 20 são habitadas. Mas essas 20 habitadas, o povo das ilhas, é tudo inverso do que vocês estão acostumados aqui. Lá é a mulher que trabalha fora, o homem cuida das crianças, e tem a questão da poliginia, que as pessoas aqui acreditam que o homem que foi buscar 2 mulheres. Não, as mulheres ancestralmente são indicadas àquele homem. Pode ser que nós 4 fomos indicadas ao Lepê. Ele não tem por onde ir, não foi ele que escolheu. Nós fomos escolhidas, fomos indicadas que ele é o nosso escolhido. Então, ele vai ser o nosso marido. Então, poliginia é outra questão que aqui no Ocidente é muito problemática. E tem povos que têm poliandria. Mais de um homem com uma mulher. Então, são coisas que, se trouxer para o Ocidente, além de chegar deturpado, causa confusões na cabeça. Então, pedir esse recentramento, pedir essa restauração, eu peço nas mulheres. Mulheres africanas são as chaves para a recuperação dessa cultura. E trago essa minha fala na recuperação do povo africano, porque uma pessoa uma árvore sem sua raiz tende a cair. Então, se essa mulher
não se centrar, essa comunidade vai estar desmoronando. E a família preta cada vez mais vai ficar escassa e, com certeza, o racismo e o colonialismo vão ter a solução como certo, porque, segundo Gilberto Freire, nem era para ter preto mais em Pernambuco. E é a mais da população aqui. Então, vamos nos despir daquele monstro. Sempre peçam, expulsem esse colonizador interior dentro de vocês, porque não é por acaso que ainda está tão bem executada essa indústria perfeita que o colonialismo fez. Por que que hoje estamos falando do racismo, se ditos colonizadores foram embora? Nem sei como é que foram por aqui. Na Guiné tivemos que expulsar, porque eles não queriam ir embora. Disseram que a gente era província e não colônia deles. E tem 50 anos apenas que a Guiné-Bissau é independente de Portugal. Então, quando não se discute a descolonização nas escolas, nas igrejas, nas famílias, eu conheço tantas pessoas que quanto mais escura tom de pele é a empregada doméstica naquela casa, mesmo sendo da família. Por que esse anti-africanismo é tão perverso? Estive falando há pouco com a Aldailda sobre projetos para a Ilha de Itamaracá, que eu estou morando lá, nesse paraíso. A Ilha de Itamaracá me lembra muito a atual Guiné-Bissau, por isso que eu estou morando lá. Eu estive lá tentando fazer um projeto que tem muito lixos que veranistas levam e deixam por lá, e tem muito espaço fértil da terra para fazer horta. Mas quando eu fazia a proposta dos projetos para a ilha, só me localizavam nesse lugar de miserável, de pobre, porque é a leitura que tem sobre o continente africano. Disse, mas como é que você pode me ler como pobre, como miserável? O que é pobre? O que é miserável na leitura de vocês? É a carência, né? A gente é farta de abundância que temos no continente africano. Então, o que é pobreza? Ou o que é riqueza? Riqueza é morar em volta do asfalto, distante do contato com a terra. Então, são vários contextos que precisam ser problematizados e com palavras verdadeiras, porque palavras têm força. E, para a gente, nós africanos, as palavras assinam acordos. Se você falar, você tem que responsabilizar pela sua fala. Então, as pessoas que estão no meio da educação, que têm contato com o povo, a gente precisa usar as palavras que mudam e que direcionam para uma restauração humanitária. Porque até amanhã as pessoas africanas continuam de braço aberto para qualquer tipo de ser vivo. Mas a gente não quer ter que provar que a gente é humano para poder ser aceito em algum lugar. Estive falando agora há pouco na entrevista ali. Se eu vier aqui amanhã, sem ser conferencista, como é que eu serei recebida? Eu vou ser entregada ao balde de limpar o chão ali para limpar algum canto? Eu vou ter que provar que eu sou doutoranda, que eu não me localizo nesse lugar da academia. É uma escolha que eu fiz para fazer minhas pesquisas, mas não é que me legitima enquanto uma pessoa. Não, deixar esse status, colocar a pessoa em algum lugar. É complicado. Eu queria apenas ser eu em qualquer lugar do mundo, do meu jeito, sem ter que deixar de ser africana ou ter que vestir outras roupas que me encaixariam num lugar que é aceitável ali. Então, agradeço a escuta de vocês. Muito, muito obrigada. E vamos estar aqui para responder tudo que vocês perguntarem. Obrigada. Que maravilha, né, presidente? Primeira jornada Alep antirracista da Assembleia Legislativa de Pernambuco, continuando com sucesso. Continuando com sucesso. Muito bem. Muito obrigada, Lília, pela sua contribuição. Acho que é muito importante
a contribuição e escutar a partir da perspectiva de mulheres africanas, o que é, inclusive, a luta e a contribuição das mulheres nessa luta feminista que é internacional. Então, agradeço muito. Quero dizer que recebemos muitas perguntas. Nós teremos 2 blocos de 5 perguntas, e vocês terão 5 minutos para se desenrolar aí. Deixo com vocês. Nós teremos aqui até 12h30. O que eu queria falar é dar um informe muito importante. Primeiro, dizer que tudo que vocês escutaram aqui vai estar registrado no YouTube. Nós estamos com transmissão direta na TV Alep, passando em todo o estado de Pernambuco e também no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser revisitar essa conferência, essas conferências, na verdade, que nós estamos tendo ao longo da semana, vai estar tudo lá na internet. Mas, para além disso, acabei de receber a notícia aqui da Superintendência Geral dessa casa de que todos os debates vão ter sua síntese divulgada em um livro que vai ser publicado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco de todas as conferências. Para além de ter uma jornada, essa jornada também vai estar, né, nos anais da história, e esse registro todo mundo vai poder ter acesso. Então, queria passar aqui as primeiras questões. Obrigada. Não, eu quero ler tudo, então. Está muito complicado aqui. Pois é, muito trabalho, né? Ok, então aqui o que nós entendemos como perguntas que são direcionadas a Zezito, mas caso Lilian também queira entrar, acho que aqui é para todo mundo, né? Então, a primeira questão, quer dizer que as pessoas acabaram não se identificando, então vamos ler. Há um cuidado em relação à apropriação das culturas, práticas e identidades do povo negro no Brasil, como transitar, popularizar o mulherismo africano na pauta das mulheres pretas no nosso país. Lília, explicar um pouco mais do resgate dos nomes no processo de restauração do povo negro. Zezito, como você interpreta essa ausência dos nossos corpos em espaços de poder de decisão, mesmo com vários mecanismos jurídicos, resoluções que afirmam essa participação nesses espaços? O que ainda precisamos fazer? E aí eu queria só colocar mais 2 para o primeiro bloco, que eu vou passar para Zezito, mas também acho que Lilian tem muita contribuição. Falar mais sobre o que é a diáspora e como construir o mulherismo no pan-africanismo nos países diaspóricos. Então, é isso. Oi. Começar pela última... Tem um papel ali de novo, gente. Pela última pergunta, que fala como